Olá, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Daphne, eu sou coordenadora na Troiano Branding e eu tô aqui hoje com a missão de conduzir uma conversa que começou lá em 2023, na verdade. 2023 foi o ano em que a Troiano Branding completou 30 anos. E em comemoração a esse aniversário, a gente publicou 4 textos no Meio e Mensagem. E esses textos têm temas tão interessantes, temas tão importantes para o branding, que a gente resolveu aproveitar e expandir essa conversa em formato de podcast. Então, hoje eu estou aqui com a Cecília Troiano e o Jaime Troiano. Opa. Os dois lideram a Troiano Branding, foram os responsáveis pelos textos e vão conversar com a gente sobre esses temas. Cissa, Jaime, obrigada por estarem aqui, terem topado participar. Opa. Obrigada a você por ter aceito o desafio também nosso e desse bate-papo. Acho que vai ser um prazer essa troca. Essa troca. E esse texto não é nosso só, viu, Daphne? Você sabe. Você é coautora do texto e até vale uma homenagem especial, sabe para quem? Para o jornalista, o Salvador Strano. Verdade. Que foi quem lapidou o texto. Ou seja, uma criação coletiva. Legal, muito bem. Bom, então eu vou introduzir o nosso primeiro tema, né? O título desse primeiro texto que foi publicado é Marcas de Valor Entendem de Gente. E esse texto ele traz 2 tópicos principais, que é a importância de entender pessoas e conhecer pessoas para o branding, e também fala bastante de propósito, a importância do propósito para as empresas. Eu queria, então, começar falando sobre esse cuidado que, em todos os projetos da Troiano Branding, a gente tem de sempre buscar entender o que as pessoas estão pensando, estão sentindo para pensar em estratégia de marca. E por que isso é relevante para esse tipo de estratégia? Bom, vamos lá. Preciso falar bom dia para todo mundo também. Falei bom dia para a Daphne e para o Jaime, mas não falei para vocês que estão nos acompanhando. Eu gosto, Daphne, você me conhece, mas para quem nunca ouviu, talvez a gente trazer isso, eu gosto de apresentar a Troiano Branding no mercado e nos posicionar, né? Já que a gente fala em posicionar marcas dos nossos clientes, mas também a gente se posicionar. E um posicionamento que é muito verdadeiro. Eu vejo que as empresas de branding têm 4 origens, se eu puder dizer. Você tem aquelas que nasceram de design, que são várias e têm muitas virtudes dessas empresas e caminharam para o branding mais pleno, né, para esse design que incorpora toda a parte da estratégia. Você tem as agências de comunicação que também desenvolveram esse expertise em branding. Você tem as consultorias de negócio, né, que antes se relacionavam só com uma parte da equação e, de repente, começam a ver que marca também precisa entrar naquelas planilhas. Então, elas também, hoje, não à toa, você tem algumas consultorias comprando agências de branding, de comunicação. E você tem outras empresas de branding, que é o nosso caso, que vem de uma origem de entender pessoas, né? Mais do que consumidor, que eu acho que essa é outra coisa, é entender pessoas. E isso, para nós, está na base. Talvez quem trabalha conosco, quem é nosso cliente, já tenha ouvido a gente falar que só constrói marca forte quem entende de gente. A gente insiste muito nisso. Nossos projetos começam nisso. E a gente tem uma formação, a gente gosta de pessoas. Não à toa o Jaime é sociólogo, né, e tem todo um olhar... E engenheiro, não se esqueça. Tá? Mas agora eu trouxe tua porção sociólogo. Né? Eu sou psicóloga, tenho um mestrado em gênero. Né? Você tem uma formação humanista, muita gente na Troiano tem esse olhar. Enfim, eu acho que se a gente vai pensar em como criar conexões das marcas com as pessoas... Eu preciso entender de gente, senão eu não consigo fazer essa ponte. Sim. E, Jaime, eu fico pensando que quando a gente está nesse processo de descobrir o que as pessoas pensam e sentem, é muito fácil a gente cair numa armadilha de ser superficial, né? De entender ali só o que as pessoas falam na superfície. E como que a gente foge disso em branding? Como que a gente consegue aprofundar de fato? Bom, se isso deu bom dia, eu também estou dando bom dia, né? A gente foge disso partindo do seguinte princípio, né? As pessoas dizem o que pensam
mas fazem o que sentem. E se você quer construir marcas de valor, marcas poderosas, como a Cecília falou, você tem que mergulhar no fundo para entender o que é esse verdadeiro sentimento que nos move, que move as pessoas, como você bem sabe, né? Eu me lembro de uma imagem muito curiosa a respeito, que eu vi uma vez nas mãos do meu grande ídolo na época, o Joe Plummer, né? Em que ele dizia o seguinte: olha, se você quiser entender como é que é a vida dos peixes, não fica pondo o dedinho no aquário, veste um escafandro e vai lá dentro. É o que a gente gosta de fazer, é esse processo de imersão, de entender a partir do que as pessoas vivem, dos momentos mais espontâneos possíveis, é no metrô, no saguão de cinema, no avião, na feira, no campo, etc. e tal, conviver com as pessoas, né? Sim. E dar a elas a chance de elas nos dizerem o que estão sentindo, se a gente tiver essa capacidade de observação e de ouvir com atenção, de escutar, mais do que ouvir. Ouvir é uma coisa fisiológica, mas o que a gente gosta mesmo é de escutar o que vem de dentro delas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de chamar o Jaime para jantar na casa de vocês, Sei que você vai falar. Cuidado! toma cuidado, porque o Jaime já disse que ele gosta tanto de entender as pessoas nessa profundidade que ele sempre dá uma olhadinha ali no armarinho do Verdade. banheiro para ver que marcas que as A pessoas despensa estão. na cozinha. A despensa na cozinha. Então, se rolar essa oportunidade, estejam preparados. Já descobrimos muita coisa fazendo Dizem que isso. só psicólogo faz isso, né? Fica analisando Pois é. conversas, engano, né? Eu acho que, aliás, curiosidade é também muito parte de praticar branding, ser curioso. Então, curioso da conversa alheia faz parte, do armarinho alheio, né? O antigo presidente da IBM, como é que é o nome dele? Luiz Gerstner. Luiz Gerstner, um ex-CEO Alguma da coisa IBM, assim. falava o seguinte: olha, é muito perigoso você tentar entender o mercado a partir da tua mesinha de trabalho apenas. Vai lá, vive com eles, encontre, escute, e daí saem importantes resoluções, importantes insights. Legal, muito interessante. E outro tema que esse texto aborda, que eu queria trazer aqui, é o tema do propósito, que eu tenho a sensação que o propósito está sendo falado em todos os lugares, não só em marca, em negócios, em marketing, mas a gente vê propósito em quase tudo, né? E aí eu queria entender como que, pensando em marca, né, em estratégia de marca, qual que é a importância de falar sobre propósito? Quer puxar, Jaime? Não, pode falar. Não, vai acho lá. que assim, Daphne, esse tema do propósito, você tem toda a razão, né? Você abriu tua rede social, tá lá, meu propósito, acordei, tô sem propósito, enfim, todas as versões na vida pessoal e na vida profissional. Na Troiano Branding, a gente, olha, com muita tranquilidade, a gente pode dizer que é pioneiro nesse tema, né? O primeiro trabalho que nós executamos foi em 2007 para marcas havaianas, quando fomos contratados, e esse é um caso curioso, né, para todo mundo nos ouvir. A gente participa de concorrência, a gente ganha concorrência e a gente perde concorrências. No caso da Havaianas, a gente perdeu uma concorrência, né? E eu diria que foi a concorrência que a gente perdeu, que a gente saiu mais ganhando na vida. A gente perdeu para uma empresa americana, na época escolhida para a Bright House, uma empresa de Atlanta, cujo core de negócios é propósito, aliás, segue sendo, só que ela foi comprada hoje em dia pelo Boston Consulting Group. Aliás, naquele movimento que eu falei um pouco mais antes aqui no nosso programa, das consultorias de negócios comprando empresas nessa área. E a Bright House foi escolhida. Só que num momento ali da concorrência, poxa, seria importante ter uma empresa brasileira para Eu lembro bem, te interrompendo, que o Márcio Utich, que era o antigo presidente da Alpargatas, nos chamou e falou com o Joey Ryman antes, falou: Joey, você entende muito desse assunto, entende muito do mundo e tal, mas você não entende lá tanto de Brasil. Alpargatas e Havaianas no Brasil, alguma coisa muito peculiar. Você se importaria de fazer uma parceria com uma empresa brasileira? Que éramos nós, e nós fizemos a parceria. Bom, encurtando a história, trabalhamos junto com a Bright House em 2007, nos tornamos amigos e sócios em 2009, trazendo a Bright House para o Brasil em 2009 com a metodologia de trabalhar propósito de um jeito sistematizado.
Foi interessante porque a gente lançou a Bright House no Brasil em 2009 e a gente tinha que explicar o que era propósito. Na verdade, eu acho que até hoje precisamos explicar, porque ele se banalizou tanto que a gente ainda precisa separar o joio do trigo. Uma das minhas perguntas é isso, porque eu vejo muito as pessoas confundindo propósito com causa, ou propósito com a missão da empresa. Qual que é essa Olha, diferença? a confusão é total, a banalização, como falou a Cissa. Para algumas pessoas, propósito é causa, para outras é finalidade, para outras é uma intenção. Uma intenção. Uma boa vontade. Tem uma palavra na língua portuguesa, em outras línguas também, que dá a entender isso. Mas propósito, no sentido original do termo, vem de uma frase cunhada por alguém há 2.300 anos, chamado Aristóteles, onde ele dizia o seguinte: quando os seus autênticos talentos se cruzam com as necessidades do mundo, é nesse cruzamento que está a tua vocação, o seu propósito. Então, o propósito é essencialmente esse encontro de alguma coisa que eu sei fazer bem com aquilo de que o mundo precisa. Não adianta eu ter alguma coisa que seja boa se o mundo não precisa disso e vice-versa. Então, isso é conceitualmente propósito, é algo até que pauta o nosso livro. Nós somos a empresa no Brasil que publicou um livro com casos... Está aí o livro, né? Sim. Casos concretos, né? Sobre propósito, né? Um livro que tem vários casos de clientes nossos, dezenas de projetos que a gente já fez, chamado Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século XXI. E a nossa experiência com isso tem sido maravilhosa. E você citou a frase do Aristóteles, e eu sei que essa frase ela é inspiração para a metodologia exclusiva da Troiano Branding, que é usada para escavar, descobrir o propósito das empresas. Cissa, você pode falar um pouquinho dessa metodologia? Claro. Aliás, você usou uma palavra-chave, que é escavar. E, de novo, vocês vão ver, Jaime, eu e Daphne, porque ela está já há alguns anos conosco, a gente tem várias frases, né? Uma delas é: marca sem propósito é uma marca sem alma. Então, vamos pegar esse conceito de alma, porque a ideia de alma nos ajudou a pensar até no nome da nossa metodologia. Duas palavras nos ajudaram, na verdade, alma. E a ideia que propósito tem que ser alguma coisa que irradia energia por todas as esferas da empresa, que seja uma coisa granular. Não é um quadrinho na parede, né? Exato. A nossa metodologia, então, Daphne, chama Rota do Sol ou Rota do Soul, quando você põe um U no meio do Sol e vira alma. O que é a ideia? A ideia da nossa metodologia, ela tem 3 momentos. E quando eu falo metodologia, por que isso? O propósito não é uma coisa que, vamos reunir a galera num workshop e decidir qual que é o nosso propósito, e que dali a 3 anos, tem uma galera nova, qual que é o novo propósito? Não. Propósito é alguma coisa que está ali, né, vivendo, pulsando, e que você tem que escavar. Nossa metodologia tem 3 momentos. O primeiro é quem eu sou, né, onde a gente desvenda os talentos daquela organização, daquela empresa. É o primeiro passo da frase do Aristóteles que o Jaime falou. Segunda etapa é o soul da alma, com U, em que a gente faz encontros com o que a gente chama de energizadores, pessoas que nos ajudam a enxergar, além do tema do mercado, na sociedade, porque se o propósito é a intersecção de talentos com necessidade do mundo, eu tenho que entender, aqueles talentos que eu tenho servem ao quê? Né? Que sentido que ela tem no mundo? Por que as pessoas precisam desses talentos? Essa etapa soul. E a etapa sol é, uma vez definido o propósito, eu tenho que ter a etapa sol de sol mesmo, dessa energia de fazê-la brilhar, de fazê-la acontecer, o que o Jaime falou, de fazê-la viver além de ser um quadrinho na parede. E aí todos os programas de disseminação, transformação de iniciativas que já tem da empresa à luz do propósito, contratação de pessoas que têm afinidade com aquele propósito. Porque, de novo, se nós estamos buscando lugares para trabalhar, e as gerações mais novas, mais ainda, que têm alinhamento com o meu propósito, tem que começar da própria recrutamento dessas pessoas corretas. Aliás, Enfim. só para complementar, uma das áreas das empresas, você sabe tão bem disso, a Daphne está aqui perguntando, mas ela sabe tudo disso, tá, pessoal? É o seguinte,
uma das áreas da empresa com quem a gente mais se envolve nos projetos de desenvolvimento e identificação do propósito é a turma de recursos humanos, de talento de pessoas. Eles se alimentam disso para poder criar dentro da empresa um engajamento, uma evangelização, o nome que a gente queira dar, para que todos na empresa saibam o que é aquela empresa na sua alma, na sua razão de ser ou no seu propósito. Sim, e eu acho interessante que, ouvindo a metodologia, né, o Jaime falou, eu conheço, mas é legal fazer a conexão com o primeiro tema que a gente falou, né, que é esse profundo conhecimento das pessoas, o quanto isso é importante. Eu acho que a Cissa falando que a gente busca entender o que o mundo precisa, né, para desvendar o propósito de uma organização, faz todo sentido pro tipo de branding, né, pro que a gente quer construir para as marcas que trabalham com a gente. Eu posso só acrescentar uma coisa? É o seguinte, eu acho que propósito, pessoal, é alguma coisa que tem um papel fundamental na gestão de uma empresa. Ele consegue organizar os processos de comunicação para você não dar tiro para tudo quanto é lado, para ser guiado por uma pauta exclusiva. Ele cria esse engajamento interno de que eu falei, né? Ele cria um sentido de perenidade, pois há empresas, eu pego o caso da própria Algar, né? Uma empresa que está na 4ª geração, que a gente conheceu até relativamente bem, que há muito tempo, desde a fundação do seu Alexandrino Garcia, não sei quanto tempo foi isso, se pauta por um propósito original, que é gente cuidando de gente. Né? E isso praticado no dia a dia, propriamente na relação interna e na relação externa. Né? Então, o propósito, pessoal, não acredite em contos do tipo, vamos definir o propósito, vamos criar um gimmick, vamos criar uma campanha para divulgar o propósito que não existe. Propósito não é isso. Propósito é alguma coisa que tem que ser escavado de dentro para fora. Dá trabalho, mas, olha, depois que isso é descoberto e disseminado, tem um papel fundamental no futuro de uma organização. Prolonga a vida das gerações em torno de uma ideia central. Legal. Posso falar mais uma Claro, coisa? Cissa. Até puxei meu celular aqui, não estava consultando nenhuma outra coisa, mas era só para puxar um exemplo. A Daphne falou que a gente gosta de abrir armarinho. A gente gosta de abrir armarinho, mas também a gente gosta, acho que ela comentou isso, observar tudo. Seja viagem a passeio, seja viagem de ônibus, seja o que for. E tem uma frase que a gente também gosta, que é, na verdade, nem é uma frase, mas é um conceito. Tem 2 palavras que, quando a gente fala em propósito, são muito importantes. A origem de uma empresa, mas também a busca por ser original. Origem e original. E a gente esquece que, para ser original, né, a gente precisa voltar à origem. Aliás, essas 2 palavras têm a mesma raiz. Então, acho que a mensagem é essa, é ser original, voltar à origem, não no sentido nostálgico, antigo do termo, né, de ficar ali preso no passado, mas é porque ali pode estar muita verdade que vai te ajudar. E é para isso que a gente estava viajando, Jaime e eu, há poucos dias, e eu até eu fui no grupo ali da Troiano Branding, para achar uma foto, porque eu estou andando numa esteira de aeroporto, até a foto saiu meio tremidinha, viu, Daphne, por causa disso, estava numa esteira. E, de repente, eu vejo uma lojinha da Moleskine, que, aliás, é um case muito bacana de marca, quem se interessar. Moleskine, dos caderninhos Moleskine. Mas se a pauta hoje fosse extensão de marca, a gente entrava para falar de Moleskine. Não é essa a pauta. Mas, nessa lojinha da Moleskine, tinha um cartaz falando da primeira coleção deles na Ásia de 2023, em letras garrafais, o seguinte: Origins Made Original. Né, no sentido de que a origem faz o original. Falei, nossa, é exatamente o que a gente acredita. Né? Então, quando eu olhei isso daqui, tirei a foto, mandei para vocês, porque eu acho que propósito tem muito a ver com a origem, para a gente buscar esse caráter único, que é só meu, que passa de geração em geração, que contamina positivamente todo mundo. Legal. Só uma observação, que é a seguinte: propósito não é uma tarefa exclusiva da área de comunicação e marketing, muito pelo contrário. Propósito é, evidentemente, uma coisa que começa na gestão da empresa lá em cima. Se o CEO de uma empresa não tiver interessado em identificar, desenvolver
e disseminar o seu propósito, o propósito daquela organização, dificilmente isso vai acontecer. Eu sei que você vai lembrar de uma coisa que a gente sempre fala nessa hora, que é o seguinte: num evento nos Estados Unidos, sobre propósito da antiga empresa associada nossa, eu lembro de um ex-CEO da Rubbermaid, se não me engano. Era Rubbermaid, né? Era da Rubbermaid, dizendo-se, perguntaram para ele: vem cá, eu não me lembro o nome dele, você agora não é mais o CEO, e o que vai acontecer com o propósito que você identificou no tempo da tua gestão? Ele olhou meio assim... Identificou, não, escavou, Jaime. Escavou, eu falei o quê? Identificou. Não, escavou, Pedro, escavou, e depois com isso você identifica, mas a escavação vem antes. Ele falou assim, então meio assim, achou estranha a pergunta, ele falou: não, o propósito que eu escavei e disseminamos dentro da empresa é da empresa, não é meu. É das né? pessoas. E isso deu uma sobrevida de gerações e gerações em muitas empresas. Então, propósito é uma propriedade coletiva, não é uma propriedade de marketing, do CEO, da área de RH, é de todos. É aquilo que, em última instância, dá uma razão de ser especial para o crachá que você carrega no peito, né? Legal. Jaime, você comentou de Algar, que é um dos cases da Troiano Branding, e eu me lembrei de um case que está até no livro, né? Que o livro ele destrincha bastante a metodologia, a Rota do Sol, e também traz cases onde, sim, verdadeiros. Onde ela foi usada com as empresas. E um deles que eu gosto bastante é o case de Caedu, que foi um case em que o propósito realmente ganhou vida. Então, queria pedir para Cissa contar um pouco como foi esse processo em Caedu. Quem é a empresa Caedu, né? Não sei se todo mundo conhece. E como que o propósito ajudou aí essa marca a se elevar. É interessante. Então, começando até quem é a Caedu, para quem não conhece, né? Então, é um varejista de roupas para a família toda, aqui da cidade de São Paulo, e hoje, além de São Paulo, estado de São Paulo, uma loja que caminha aí para 100 lojas, são lojas bastante grandes, familiar, né? Começou com o pai, essa empresa começou com o pai e a mãe trabalhando juntos, hoje pertence à família Palma, segue dela e os 3 filhos. A Leninha foi uma das recentes presidentes, quando a gente fez o projeto, inclusive a Leninha era presidente, hoje é o Edson, é um executivo, ele não é mais da família, mas a família está muito presente. E eu acho que o bonito da Caedu, tudo que eles fazem é para trazer mais dignidade para as famílias. E quando eu falo dignidade, eu estou falando de uma coisa... Estamos falando de vender roupas, mas estamos falando de vender roupa de qualidade. Estamos falando de ser digno no uso daquele dinheiro da classe C. Estamos falando que dignidade, gente, essa é uma marca que está em zonas mais não centrais da cidade de São Paulo. Então, as pessoas chegam de ônibus, né? Chegam encaloradas. Dignidade é ter ar-condicionado na loja, é ter bebedor, é ter um provador espaçoso, é se atender bem, é as roupas estarem organizadas. Então, o propósito deles é fazer todo o melhor possível para entregar a cada peça mais momentos de dignidade, felicidade para as pessoas. Então, eles não estão na transação de mercadorias, eles estão como é que eu posso tornar a vida daquela pessoa e daquela família melhor. Isso permeia contratação de pessoas que ali estão. Então, quem conhece a família Palma, quem conhece a Leninha, quem conhece hoje, né, o Edson CEO, sabe que eles têm isso no seu jeito de ser. Eles não estão ali, vamos dizer, fantasiando ou representando um papel. Eles são assim. E acho que o propósito tem que ser isso, tem que ser uma coisa autêntica, verdadeira. E tudo que hoje eles fazem, eles caminham, vamos dizer, iluminados por esse propósito. Até porque se não for autêntico hoje, né, pessoal, a gente sabe perfeitamente disso. Há pouco tempo a empresa é desmascarada, né? Se aquilo for falso, se não tiver sustentação. Uhum. Perfeito. Jaime, Cissa, queria agradecer muito vocês pela nossa conversa. Mesmo já sabendo algumas coisas, eu sempre sinto que eu aprendo alguma coisa nova quando eu sento com vocês. Então, muito obrigada. E eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo a baixar
e ler os textos que a gente publicou no Meio e Mensagem em 2023. Eles vão estar disponíveis no nosso site, que é www.troianobranding.com, e no nosso Instagram, que é @troiano_branding. E aí vocês podem acompanhar os próximos episódios com os textos em mãos, que ainda tem bastante conversa aqui pra gente. Obrigada, Obrigado. Jaime. Obrigada, Cis. Obrigado, Obrigada. Daphne. Obrigado, pessoal. Obrigada Até a a quem próxima. nos assiste e ouve. Tchau, tchau.